Muito boa noite a todos. Um prazer sempre renovado estar juntos, fazendo o que é mais importante nesse momento das nossas vidas. Isso é uma felicidade que é pouco valorizada. A gente quer as felicidades lá longe, mas nem sempre sabe dar valor para estar no lugar certo, com a atitude correta, no momento exato. E isso a gente pode ter certeza, nesse momento nós estamos fazendo o que é melhor para esse momento nas nossas vidas. Então, parabéns para todos nós, encarnados e desencarnados. Conta-se que naquele tempo, naquela região que era conhecida por uma aridez muito grande, uma secura, uma falta de água muito grande, um calor imenso, aquela mulher precisava ir fazer semanalmente, no máximo quinzenalmente, a sua cerimônia, o seu rito. Não havia água encanada e ela precisava pegar o seu burrico, colocar os seus potes de barro nele e ir com o seu animal por uma longa distância até a fonte de Jacó. A região era Samaria, na Judéia. Só que daquela vez, naquela ocasião, ela iria passar por situações muito impactantes para a vida dela. Depois de atravessar toda a distância que a separava da fonte, chegando lá, a primeira surpresa: estava um homem à beira da fonte. Isso não seria surpresa se ela não reconhecesse pelas vestes que se tratava de um judeu. E isso era um problema porque naquele tempo os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus destratavam, desconsideravam os samaritanos. E ela vendo o judeu ali, já ela sendo mulher e ele sendo homem, já era um primeiro problema. E o segundo, esse dela ser samaritana e ele ser judeu. Uma mulher sozinha, que já tinha passado por diversas discriminações daquele tempo, casada várias vezes, que recebia uma péssima consideração entre os próprios samaritanos, já estava que vem pela frente, mas ela não sabia. Realmente a vida dela iria se separar entre antes e depois. Ela chegou ali muito receosa, começou a retirar a água daquele poço e a grande surpresa, maior ainda, foi que o judeu lhe dirigiu a palavra e lhe pediu água. E ela: como assim? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, como é que você vai pedir água para mim? Aí ele disse: você não sabe com quem está falando. Você não sabe de onde eu venho, você não sabe em nome de quem eu estou aqui. Se você soubesse, você é que me pediria um gole da água viva. Daí ela falou assim: mas o senhor não tem balde, o senhor não tem corda, como é que o senhor vai pegar essa tal de água viva? Ele falou assim: não se espante de eu lhe falar assim, porque essa água que você está pegando, essa água você bebe um pouco agora e daqui a pouco já tem sede. Outro espanto, né? Porque todo mundo sabe que se bebe um pouco de água, daqui a algumas horas você tem sede de novo. Daí ele falou: não, não é assim. Eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. E esse era um momento chave da vida dela. Porque quem era esse homem? Quem era esse judeu? Jesus Cristo. E a partir dali, ele contou, porque ele via, pela visão espiritual, as etapas da vida dela, daquela mulher que ele tinha visto pela primeira vez, e aquela mulher ia de espanto em espanto: como ele pode saber tudo isso de mim?
Como ele pode falar comigo com essa doçura, sendo judeu e eu samaritana, e desconsiderada no próprio seio da Samaria? Como pode ser isso tudo? A partir dali, a vida dela mudou completamente. Isso tem muito a ver conosco. Por quê? Porque nós vivemos um momento de muita aridez, de muita dureza. Não é por falta d'água exatamente, mas falta na humanidade muito da água viva, certamente. E nós precisamos aprender um pouco com essa samaritana, porque nós também, para nós encontrarmos com a água viva, que é Jesus Cristo, nós precisamos fazer um movimento parecido com o que ela fez, que implica em duas situações: conhecer e reconhecer. A primeira coisa que quem busca a água viva precisa fazer é que o seu principal problema é sede de água viva. Porque quem não sabe que tem sede, jamais vai coletar água. Então quem não tem problema não tem solução. Se você não souber que esse é o teu principal problema, você não vai atrás da água viva. Nós achamos, se nós fizermos uma pesquisa aqui mesmo, qual é o seu principal problema e qual a solução para a sua vida, a gente vai apontar várias questões. Provavelmente vai aparecer o quê? Dinheiro, vai aparecer saúde, vai aparecer quem for mais envolvido com política, que nós tenhamos bons mandatários. A gente acha 1000 soluções para a nossa vida. Dificilmente nós localizamos a verdadeira solução. Nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, reconhecer que o nosso problema principal é falta de água viva. Que nós, humanidade, estamos ressecando por falta de água viva. Mas também nós precisamos conhecer a magia da água, a lei da água, a história da água. A ciência já fala que cerca de 70% da superfície do planeta, que é chamado de terra, é de água, o que já é uma injustiça, né? Tem aquela música do Guilherme Arantes que ele fala: terra, planeta, água. É uma injustiça. 70% da cobertura da terra é feita de água e a gente chama de terra. E o nosso corpo? Mais ou menos a mesma proporção. Os bebês mais, os recém-nascidos mais. A proporção de água é maior ainda do que no adulto. No idoso, menor ainda. O enrijecimento das articulações do corpo, que acontece na terceira idade, ele é muito em função de perda de água também. Os médicos até falam que na terceira idade, especialmente, é importante a ingestão de água. Esse remédio fantástico, que a gente nem entende, mas que todas as religiões têm a água benta, tem o copinho de água, tem, né? Por que será? A mãe da gente resolvia todos os males com água com açúcar. Se você estava nervoso, você estava calmo, você estava com problema, você estava sem problema, qualquer situação resolve com água com açúcar. E dava certo. Pior é isso. Pior é isso. Depois a gente começou a duvidar, fica com o nariz empinado e aí não resolve mais. Por quê? Porque o que resolve não é propriamente a água, mas é o ambiente, é o formato, é a atitude das pessoas. Então essa água que é a maior parte do planeta, que é a maior parte do nosso corpo, que liga todos os continentes e todos os povos, que foi o meio de interligação dos povos com os navios, etc. Essa água é o símbolo da nossa grande necessidade, que é a água viva. Só que a água viva, alguns cristãos gostam de personificar a figura do Cristo. Ele falou que eu sou a água viva, mas não é na materialidade dele, é no que Jesus simboliza
Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é verdade que não há salvação, exceto para as pessoas que são cristãs. Vocês acreditam nisso? Com a generosidade absurda de Jesus, vocês acreditam que na terra só vão ser salvos os cristãos? Duas mentiras. Em primeiro lugar, que não há gente boa fora do cristianismo. Isso absolutamente é verdade. Tem gente boa em todos os quadrantes, em todas as religiões. Segunda mentira, não é verdade que todos os cristãos são bons. Isso, infelizmente, tem muitos exemplos, muitos, até nos sacerdotes. Infelizmente, ninguém festeja isso. Então, nós precisamos reconhecer qual é o que Jesus, qual é a essência de Jesus, o que ele representa. Jesus representa o que na terra? Ele revelou, eu e meu Pai somos um. Jesus Cristo é médium, e é médium de Deus. Jesus Cristo é o representante real de Deus na terra. Mas Deus quem? Aquele da Capela Sistina? Aquele velhinho de barba branca? Quem? João, certamente emissário das mais altas luzes desse planeta, deu a melhor definição de Deus que já se fez. Qual é? Deus é amor. E a real solução para todos os problemas da humanidade está onde? No amor. É o amor que, segundo Jesus, cobre a multidão dos pecados. Alguns aqui podem estar pensando, isso é filosofia, isso é florzinha, isso é pregação religiosa. Quem cuida de planta sabe da importância do amor. Que quando alguém cuida corretamente de uma planta, mas não tem o que as pessoas chamam de mão para a planta, não tem expressão melhor. A minha avó tinha mão para a planta. Vai saber o que é isso? Ninguém sabe. Nem botânicos, ninguém da ciência, ninguém sabe o que é ter mão para a planta. Porque todo mundo tem mão, exceto os manetas. E a vizinhança levava aquelas plantinhas tudo junto. E na mão dela, ela revivescia e florescia. Quem tem um animal sabe que, por mais que a pessoa que fique para cuidar do animal quando o dono viaja, cuide bem de água, de comida, tudo certinho na hora certa e do jeito certo, o cachorro ou o gato deprime, entristece, adoecem. Por quê? Falta de quê? Não é filosofia barata, não é livrinho de autoajuda, não é mensagem de Facebook. Quando nós estivermos à beira da morte, no último momento, percebemos que o médico está baixando a vista quando você tenta encarar, que os seus parentes estão com o olho cheio d'água. Você percebeu que quem você vai querer perto de você? O teu chefe para aumentar o teu salário? Você vai querer o dono da concessionária para você comprar um carro melhor do que você tem? Você vai querer quem? Vovó, mamãe, filho, esposa. Numa palavra, você vai querer? Família. Amor. No momento chave das nossas vidas, não tem nada mais importante. Até o suicida, quando se joga, fala: Mãe! A nossa maior necessidade, o que pode impedir a guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o que pode resolver os problemas da exploração do homem pelo homem entre as classes sociais, entre os países, o que pode transformar a tecnologia e colocar a serviço da humanidade, o que é? Qual é o problema real da humanidade?
experimento. É falta de amor. Não é blá blá blá. No momento que nós reconhecermos isso, que nós entendermos isso, nós vamos poder direcionar as nossas vidas para a fonte, como aquela senhora que sabia da sua necessidade, sabia da sua sede e sabia aonde resolver. E a solução, a fonte de todo amor, a fonte de todo bem, aonde está? No cristianismo? Nas religiões? No espiritismo? No semente de luz? Aonde está? Nós precisamos saber onde é a fonte de Jacó, aonde jorra a água viva, a água que bebida nunca mais nos deixará com sede. Nós precisamos saber que não é o fato de você ser espírita, ou ser católico, ou ser evangélico. Não é o fato de você, dentro das suas religiões, você cumprir ou não cumprir com os ritos. Que, como disse Emmanuel, na introdução do livro espírita mais conhecido do Brasil, que é Nosso Lar, ele fala muito mais que espiritualismo, muito mais do que espiritismo. A humanidade precisa de espiritualidade. E espiritualidade não depende de instituições ou rótulos. Espiritualidade é uma prática, é um olhar, é uma atitude perante o outro, perante o dia a dia. Nós precisamos saber quais são os nossos problemas, qual é a solução dos nossos problemas e nos dirigir, nos dedicar a esse exercício da solução dos nossos problemas. Exercitemos o amor todos os dias, com todas as situações, perante plantas, animais e seres humanos. Exercitemos o amor todos os dias, com pessoas conhecidas, parentes ou estranhas. Nós precisamos ver em cada um oportunidades de amar. Amemos mais todos os dias. Essa é a pregação de Jesus. Esse é o sentido das nossas vidas. Essa palestra de hoje vem desse livro, Os Filhos Pródigos, que reúne interpretações sobre metáforas, comparações, parábolas de Jesus, fechando e interpretando isso à luz do Espiritismo, para que a gente possa, exercitando nas parábolas de Jesus, nos capacitarmos para as parábolas de Deus. Quando a gente conseguir interpretar, através das parábolas, as lições, o que Jesus nos tenta passar, nós vamos entender que na parábola de Deus, que acontece na tua vida todos os dias, tem sinais, tem lições que a gente precisa aprender a decodificar. O que minha mãe representa na minha vida, o que essa doença representa na minha vida, o que a corrupção no Brasil representa na minha vida. Tudo é ensinamento. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A questão da nossa vida é enxergar o que está acontecendo. E a gente termina como Jesus, no final de todas as suas lições, que falava: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Obrigado, gente.